Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, domingo, dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. No culto desta manhã, eu quero conversar com você sobre exatamente este momento na história da salvação, a ressurreição de Cristo Jesus. E pensar um pouquinho sobre a seguinte pergunta: por que foi necessário que Jesus Cristo ressurgisse dos mortos? Ora, a cruz deu-nos a salvação. A cruz foi o momento em que o Senhor Jesus cumpriu o plano salvífico de Deus à humanidade. O sangue vertido na cruz, as marcas no corpo de Cristo, as pisaduras pelas quais fomos sarados. Mas por que Jesus Cristo deveria ressuscitar? Esta é a pergunta que nós vamos responder. E neste domingo, nesta manhã, eu vou fazer com os irmãos praticamente um estudo sobre esta questão, tá bom? Então eu quero que você, se possível, esteja com a sua Bíblia nas mãos. Esta mensagem estará disponível também nos canais da igreja, para que você possa depois estudar com mais calma. Mas aqui agora convido você a pensar nessa questão. O nosso credo apostólico diz: creio em Jesus Cristo, que ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. É a expressão do credo apostólico, seguindo aquilo que a Bíblia mesmo nos ensina. Na Bíblia, aprendemos então as razões que levaram Deus a ressuscitar Jesus Cristo. Vejam, nessa frase tem algo muito importante que você precisa guardar: que levaram Deus a ressuscitar Jesus Cristo dos mortos. Então, a ação da ressurreição de Cristo foi uma ação do Deus Pai. O Cristo estava sepultado, seu corpo sepultado, e o Deus Pai ressuscitou a Cristo dos mortos ao terceiro dia. Então, razões por que Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Em primeiro lugar, porque Jesus não podia ficar dominado pela morte. Ora, está aqui diante de nós o fato de que Jesus não poderia ter sido derrotado. Se Cristo permanecesse morto, se ele permanecesse sepultado, se nós fôssemos a Israel ou a qualquer lugar e encontrássemos o corpo de Cristo, um sepulcro com alguém dentro, ele teria sido derrotado por alguém, pela morte, no caso. Mas o texto nos diz que ele, que é o próprio Criador de todas as coisas, não poderia ter sido derrotado pela morte. É a expressão, por exemplo, de Pedro, no seu discurso em Atos, capítulo 2, quando ele diz, Atos 2, 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A morte não poderia reter o Senhor Jesus, ela não poderia vencê-lo. Ainda no capítulo 2, versículo 27, porque, citando aqui a passagem bíblica, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. É a pregação de Pedro, citando a Escritura Sagrada, citando o Salmo 16, versículos 8 a 11, em que ele lembra que Jesus não poderia ter sido dominado pela morte. Veja ainda versículo 31 do capítulo 2 de Atos. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então o Senhor Jesus foi ressuscitado por Deus para que não fosse dominado pela morte, não pudesse ser vencido por ela, e também, segundo o texto, para que não experimentasse a
corrupção. Versículo 32, para finalizar este ponto, Jesus não podia ser dominado pela morte. Versículo 32, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Gosto desse versículo, porque esse versículo acaba com a ideia de que a ressurreição de Jesus Cristo foi uma invenção. Não foi. Houve testemunhas, houve aqueles que testemunharam a ressurreição de Cristo Jesus. Ele não podia ser dominado por ela, e homens e mulheres viram o Cristo de Deus ressurreto. Então, razões que levaram Deus a ressuscitar Jesus Cristo. Em primeiro lugar, porque Jesus não podia ser dominado pela morte. Em segundo lugar, para completar a obra redentora. Para completar a obra redentora. O sacrifício de Cristo na cruz foi completo e perfeito, mas não dispensa a ressurreição. Tudo o que aconteceu na cruz aconteceu de forma cabal, maravilhosa e perfeita, mas a ressurreição aconteceu para que esta obra redentora fosse necessária e cumprisse também a vontade de Deus. De que Cristo Jesus veio para cumprir aquilo que o Senhor Deus havia estabelecido. O apóstolo Paulo, em Romanos, convido você a abrir a sua Bíblia, me acompanhar neste versículo. Romanos capítulo 6 diz-nos exatamente esta verdade. O Senhor Jesus Cristo foi ressuscitado por Deus para completar a obra da redenção. Romanos 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, irmãos, o que nos faz andar em novidade de vida, o que nos faz viver a cada dia um novo dia, é a ressurreição de Cristo Jesus. A morte foi um ponto na história da salvação para nos dar vida. E aquilo que nos faz caminhar e andar em novidade de vida nesta obra redentora foi a ressurreição de Cristo Jesus. Ainda em Romanos, agora no capítulo 14, versículo 9. Romanos 14, versículo 9. Diz assim o texto: foi precisamente, preste-me atenção, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Então, por que o Senhor Jesus foi ressuscitado por Deus? Para completar a obra redentora. E de acordo com o texto que lemos, para que ele fosse Senhor, tanto de mortos como de vivos. O nosso Deus é Deus vivo, não está morto, não está pendurado no madeiro, nem seu corpo está ainda num túmulo, mas o túmulo está vazio, a cruz está vazia, porque o nosso Cristo vive e é Senhor de vivos, de acordo com o texto da Escritura. Então, razões pelas quais o Senhor Jesus foi ressuscitado por Deus. Primeiramente, porque Jesus não podia ser dominado pela morte. Em segundo lugar, para completar a obra redentora. Se há razões pelas quais o Senhor Deus ressuscitou o seu Filho, há também os efeitos da ressurreição. Quais são os efeitos da ressurreição? Em primeiro lugar, a ressurreição nos dá uma nova vida, uma nova maneira de viver. É a ressurreição de Cristo Jesus que dá para nós, que nos possibilita viver e andar em novidade de vida. Lemos isso em Romanos capítulo 6, versículo 4, já citado aqui. É por causa da ressurreição de Cristo Jesus que andamos em novidade de vida. Uma nova vida em Cristo é possível a cada dia, a cada momento, exatamente por causa da ressurreição. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda epístola do apóstolo Paulo, capítulo 5,
versículo 17. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e tudo se faz novo. Também quero citar aqui, neste ponto, dos efeitos da ressurreição, uma nova vida, o texto do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Colossenses 3, 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Veja que importante esse texto. Nós morremos com Cristo pelo batismo. No batismo declaramos que a nossa velha vida, o nosso velho jeito de viver, foram sepultados com Ele. Mas agora, a ressurreição de Cristo também é a nossa ressurreição. Ressuscitamos juntamente com Cristo. A morte não é a última palavra, mas a vida em Cristo, por causa da ressurreição, faz com que eu e você passemos a pensar nas coisas do alto. Pensai, diz o apóstolo Paulo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Então nós aqui vivemos com o nosso olhar voltado para os céus, para as coisas do alto, para as coisas do reino. Este é um dos efeitos da ressurreição. O segundo lugar, o segundo efeito da ressurreição, além de nos dar uma nova vida, a ressurreição também nos dá uma nova esperança. É a ressurreição de Cristo Jesus que dá-nos uma nova esperança. Baseado na ressurreição, nossa esperança é a certeza da vida futura. Assim como Cristo foi aquele que, por causa da ressurreição, venceu a morte e não foi vencido por ela, eu e você também temos a certeza, a firme convicção de que na nossa história a morte também não é o fim. De que nós vamos passar, sim, o nosso tempo aqui é um tempo curto, é um tempo contado, o Senhor Deus sabe dos nossos dias, mas a nossa esperança não está apenas nas coisas desta vida. Há uma vida eterna preparada para aqueles que são de Cristo Jesus. E é por causa da ressurreição de Cristo que nós temos essa viva esperança. Irmão, se Cristo tivesse ficado morto, se Ele tivesse ficado pendurado no madeiro, ou estivesse no túmulo, nós não teríamos essa esperança, a nossa vida seria vazia e vã a nossa pregação. Mas Jesus Cristo ressuscitou, e esta certeza da sua ressurreição, vista, portanto, celebrada pelos discípulos, à vista dos discípulos, a ressurreição de Cristo Jesus nos dá uma nova esperança. E quem escreve isso de forma maravilhosa é o apóstolo Paulo, que foi testemunha desta ressurreição, quando escreve a sua carta aos Coríntios, a primeira carta, capítulo 15, versículos 14 e 19. 1 aos Coríntios 15, 14 e 19. Diz lá Paulo, versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Mas, de fato, diz o apóstolo Paulo, de fato, Cristo ressuscitou. E versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos e irmãs, a nossa esperança não está nas coisas desta vida. Claro, é bom estar aqui, nesses tempos de coronavírus, que a gente fica fechado em casa, que a gente fica sem ver os amigos, que a gente tem o nosso tempo e o isolamento, chamado isolamento social, o afastamento social, mais ainda nós sentimos como a nossa vida aqui é preciosa, não é verdade? Como nós queremos viver a nossa vida. E eu espero que, de fato, esse tempo de isolamento social, quando acabar, nós aprendamos a dar valor a estas pequenas coisas. Como é bom ficar em casa,
o como é bom estar com os filhos, o como é bom poder sair, tomar um sol, ir para um parque, como é bom passear, viajar, visitar queridos amigos, como é bom viver esta vida. A minha esperança é que a gente aprenda com esse tempo de isolamento a dar valor à vida que o Senhor nos dá. Mas a nossa esperança não está apenas aqui. Nossa esperança está na vida eterna em Cristo Jesus. Quando tudo isso passar, aqueles que estão em Cristo têm uma nova e viva esperança, que será a vida eterna com Deus. E que é a vida eterna com Deus. Porque foi Cristo Jesus que possibilitou isso, quando ascendeu aos céus, foi assunto aos céus, e deu-nos a promessa de que está preparando o lugar. Irmãos e irmãs, estão aí então razões que levaram Deus a ressuscitar a Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Jesus não podia ser dominado pela morte. Em segundo lugar, para completar a obra redentora. A ressurreição também tem os seus efeitos. Quais são os efeitos da ressurreição? A ressurreição nos dá uma nova vida e a ressurreição nos dá uma nova esperança. Quero finalizar ressaltando que é exatamente por essas razões que a igreja cristã passou a guardar o domingo e não o sábado. Que a igreja cristã passou a se reunir aos domingos e não mais no sábado como faziam os judeus e como fazem os judeus. A igreja cristã acostumou-se a reunir-se no primeiro dia da semana, no domingo, porque o domingo comemora a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos. Após a ressurreição, os próprios cristãos e os primeiros cristãos passaram a se reunir no primeiro dia da semana. Veja João capítulo 20, versículo 26, Atos capítulo 2, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2. Então, João 20, 26, Atos 2, 1 e 1 Coríntios 16, 1 e 2, falam-nos que a igreja cristã, os primeiros cristãos após a ressurreição, passaram a se reunir aos domingos. O domingo foi escolhido por Deus para comemorar o ato sublime da redenção do homem através de Cristo. Nós não estamos desobedecendo a Escritura, meus irmãos, ao celebrar nossos cultos aos domingos. Não estamos desobedecendo as Escrituras ao guardar, ao nos reunirmos nos domingos e não nos sábados. Nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo Jesus, quando nos reunimos todos os domingos como igreja do Senhor, e quando guardamos esse dia para estar em família, para celebrar, para estar com os nossos filhos, com a nossa família e com a família da fé nos cultos dominicais. Não estamos descumprindo a Escritura, muito pelo contrário, estamos sim rememorando, relembrando, celebrando Cristo Jesus ressurreto. Neste domingo, domingo de Páscoa, dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, dia em que celebramos a vida, a vitória sobre a morte. Quero convidar você a, neste domingo, celebrar com a sua família, de forma tão especial, aquilo tudo que o Senhor Cristo, que o Senhor Deus, o Cristo de Deus, fez por nós. Feche seus olhos, vamos orar, encerrando nossa mensagem desta hora. Senhor nosso Deus, querido Pai de amor, te louvamos e te bendizemos pela graça de mais este domingo, dia do Senhor, domingo de Páscoa, em que celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos-te, Deus, porque o Senhor foi servido ressuscitar o seu Filho, porque Ele cumpriu cabalmente aquilo tudo que o Senhor Deus tinha estabelecido na sua obra, no seu plano de salvação. Jesus Cristo não podia ficar dominado pela morte e estava agora completando a obra redentora nesse sacrifício. Muito obrigado, Deus, por isso. Louvamos-te, Deus, porque a ressurreição de Cristo nos dá uma nova vida. A ressurreição de Cristo nos dá uma nova esperança. E nós aqui agora, como igreja do Senhor, celebramos esse tempo, te louvamos, te adoramos e te bendizemos. Obrigado, Senhor.
obrigado. Abençoa o teu povo, a tua igreja, que está nesta manhã de domingo, ouvindo esta mensagem, ou quem estiver ouvindo esta mensagem, não importa o tempo, o dia, que o teu Espírito Santo toque o coração, abençoe, proteja e guarde em nome de Jesus. Assim, irmãos, irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje, aqui, agora e para todos sempre. Amém. Amém e amém.